Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Regina Álvares, da Iluminari, desenvolvendo por competências. Eu estou aqui com a Patrícia Mesquita, juntas nós estamos desenvolvendo o Café Literário. Ele nasceu do fato de nós compreendermos que a leitura não precisa ser um processo solitário. Então, a partir dessa ideia, resolvemos escolher um livro que é o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, lições poderosas para a transformação pessoal, e a partir disso, nesta leitura, colocar as nossas impressões, análises, reflexões, situações vividas no nosso dia a dia e compartilhar com você, porque a partir de agora você não está mais solitário e nem solitária. Se você nos seguir aqui no nosso canal, observará que a cada vídeo nós falamos de uma parte do livro e nós estamos na página 45, Ver e Ser. A Patrícia vai dar sequência à leitura. Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao tema paradigma, né? Esse tema tão importante, tão impactante que nós estamos tratando agora no livro, página 45. Vamos lá. É claro que nem todas as mudanças de paradigmas são instantâneas. Comparada à compreensão imediata da situação no metrô, a experiência de mudança de paradigma que Sandra e eu tivemos com nosso filho foi um processo lento, difícil e deliberado. A abordagem inicial do problema era resultado de muitos anos de condicionamento e vivência da ética da personalidade. Derivava de paradigmas enraizados que definiam nosso sucesso como pais, além de medir o sucesso dos filhos. Apenas depois de modificar esses paradigmas básicos, após mudarmos a maneira de ver as coisas, fomos capazes de realizar uma mudança qualitativa em nós mesmos e na situação. Para podermos ver nosso filho de um modo diferente, Sandra e eu tínhamos de ser diferentes. O novo paradigma foi criado à medida que investimos no crescimento e no aprimoramento de nosso caráter. Então, ele começa aqui esse trecho do livro fazendo uma comparação da história que nós contamos no vídeo anterior sobre o metrô e a mudança de paradigma que ele teve, e a história dele e da esposa com o filho, que nós também já falamos lá no comecinho, lá nos primeiros vídeos, onde eles tinham uma ideia de como o filho deveria ser, e isso gerou conflitos dentro da relação. Então, ele retoma aquilo, nessas duas situações, e faz um comparativo do tempo de mudança de paradigma que a gente pode levar para cada uma das situações. Os paradigmas são inseparáveis do caráter. Na dimensão humana, ser é ver. Aquilo que vemos está profundamente interligado com o que somos. Não conseguimos ir muito longe na tentativa de mudar o que vemos, sem simultaneamente modificar o que somos e vice-versa. Mesmo no caso da experiência matinal de mudança de paradigma no metrô, a nova visão foi resultado de meu caráter básico e estava limitada por ele. Tenho certeza de haver no mundo pessoas que, ao entender subitamente a situação real, não sentiriam mais do que uma pontada de arrependimento ou uma vaga sensação de culpa e continuariam indiferentes, sentadas ao lado daquele homem que sofria desnorteado. Por outro lado, também tenho certeza da existência de pessoas mais sensíveis que, desde o início, teriam percebido que havia um problema grave e procurariam compreender e ajudar imediatamente. Os paradigmas são poderosos, pois eles criam as lentes através das quais vemos o mundo. A força de uma mudança de paradigma impulsiona os saltos qualitativos, seja essa mudança um processo lento e deliberado ou uma transformação instantânea. Então, acredito que mais uma vez ele traz esse senso de leveza, onde você também não é obrigado a mudar 100% da sua visão automaticamente. Você pode perceber uma situação e demorar um tempo, né, ter que passar por um processo para chegar nessa mudança efetiva do paradigma, sem ser só aquela coisa superficial, de você mudar só uma atitude, só um comportamento, mas mudar na raiz.
Então, se você não teve esse momento de mudança instantânea, você já percebeu uma situação, mas não conseguiu fazer uma grande transformação, uma grande mudança, aqui ele traz também uma tranquilidade para esse processo, de que, olha, às vezes vai demorar um pouco mais, porque tem paradigmas e crenças que já estão enraizados ou que foram passados por pessoas muito queridas. E às vezes é difícil a gente abrir mão de algo que, por exemplo, nossa mãe nos ensinou, nosso pai, nossa avó, nosso avô, algo que você via dentro de casa, um chefe querido, um amigo, e você, como se você estivesse traindo, né, essa pessoa. Então, nossa, fulano estava errado. Então, pode levar um pouquinho mais de tempo, mas o importante é a gente adaptar essa lente para ver o mundo como ele é hoje, trazer, obviamente, para a realidade do momento, do contexto. Isso realmente traz uma paz de espírito, porque não existe um tempo médio para mudança. Mesmo porque somos pessoas diferentes, né, Paty? A gente Sim, pode passar pela mesma situação e cada uma ter um reflexo, um impacto diferente e reagir de maneira diferente. A partir disso, a gente deixa de se comparar. Eu acho que a liberdade aí é deixar de comparar a sua evolução ou qualquer mudança que você tenha feito pela mudança de um outro que passou pela mesma situação que você. Então, a comparação deixando de existir traz aquilo que eu chamo de paz de espírito, que você exato. vai compreender ritmos diferentes, maneiras diferentes de reagir, até de digerir e reagir para agir de uma forma que seja confortável e que responda à nossa necessidade. Creio que é isso que ele fala, né? Ver e ser. Então, aquilo que nós vemos tem a ver com o que somos, literalmente Exato. falando, né? E é um respeito, né? Um respeito à individualidade, um respeito ao seu processo. E aqui você vê que ele comparou ele com ele mesmo, né? Ele em duas situações. Em uma, para ele foi muito rápido, porque era uma pessoa desconhecida, de repente, né? Ele teve mais facilidade. E outra que era uma situação dentro da casa dele com um filho, que é uma, né, uma pessoa querida, que tinha a ver com valores da família dele, comparando com outros filhos, com outras situações, outros adolescentes. Então, ele se comparando com ele mesmo, ele viu que em dois momentos ele teve percepções, mudança de paradigmas em tempos muito diferentes. Isso da comparação que você falou me lembrou que em algum momento eu li, também não vou lembrar onde, que quando você se compara, você sempre vai estar errado. Porque ou você vai se sentir inferior, e é mentira, ou você vai se sentir superior, e também é mentira. Então, de nenhuma forma a comparação vai dar certo, né? Vai te trazer alguma coisa de muito positiva. E aqui realmente traz bastante leveza, ver e ser. Esse pedacinho é muito importante do livro. Muito bom. Então, agora eu vou dar sequência na página 46, o paradigma de centrar-se em princípios. A ética do caráter se baseia na ideia fundamental de que existem princípios governando a eficácia humana, leis naturais para o relacionamento humano que são tão reais, imutáveis e indescritíveis quanto a lei da gravidade no plano físico. Uma noção da existência real e do impacto desses princípios pode ser percebida em mais uma experiência de mudança de paradigma relatada por Frank Coe em Proceedings, a revista editada pelo Instituto Naval. Dois navios de guerra, realizando uma missão de treinamento da esquadra, estavam no mar havia vários dias, enfrentando mau tempo durante as manobras. Eu servia no navio líder e estava de sentinela na ponte ao cair da noite. A visibilidade era quase nula devido ao nevoeiro, de modo que o capitão permanecia na ponte, atento a todas as atividades. Pouco depois do escurecer, o vigia da ponte avisou: luz à proa, aboreste. Parada ou movendo-se para a popa? Perguntou o capitão. Parada, capitão, o vigia retrucou. Significava que estávamos em perigo, em rota de colisão com um outro navio. Imediatamente, o capitão chamou o sinaleiro. Avise aquele navio. Estamos em rota de colisão. Altere o curso em 20 graus.
É melhor vocês alterarem o curso em 20 graus. A resposta veio logo. Envie a mensagem. Aqui é o capitão. Mude a rota em 20 graus. O capitão retrucou. Aqui é um marinheiro de segunda classe, foi a resposta. É melhor vocês alterarem o curso em 20 graus. Envie a mensagem. Este é um navio de guerra. Mude o curso em 20 graus. O capitão, àquela altura, já furioso, disse rangendo os dentes. Este é um farol terrestre, o homem sinalizou de volta. Nós mudamos o rumo. Aqui foi muito interessante, vocês que estão aqui nos ouvindo, porque nós temos por hábito, eu e a Patrícia, lermos os capítulos antes, porque a gente faz sempre um paralelo com o desenvolvimento de projetos que a gente tem em parceria. E justamente esse trecho foi um trecho que eu tive uma certa dificuldade de entender. Por isso que a leitura não precisa ser solitária, porque eu falei com a Paty e a Paty trouxe a visão que ela tinha do entendimento dela e parece que veio uma luz. Eu falei, nossa, tá tão claro, como eu não percebi. E hoje, olha o que está acontecendo aqui. Quem leu? Quem leu É fui eu. verdade. Então, isso mostra que às vezes nós estamos lendo a mesma coisa. Para uma pessoa altamente claro e a outra está sombrio. Você lê e não consegue captar o que estivesse por detrás da situação. Então, às vezes a gente fica tanto no que está ali na linha e a gente não percebe as entrelinhas. E foi muito importante porque quando a gente leu essa passagem, justamente apareceu para nós várias questões de reflexão. Uma, o capitão, pensando na sua patente, sentindo-se de uma maneira, pelo que está relatado aqui, me trouxe uma certa, né, sentimento de superioridade. Então, ele estava falando mude 20 graus. Ele não conversou com a pessoa, o que está acontecendo? É uma rota de colisão, o que, que nós podemos fazer? Não, ele simplesmente avaliou a situação do ponto de vista que ele tinha. Estávamos num nevoeiro, não dava nem para se certificar se de fato era uma situação de colisão, e ele ordena e utiliza-se de sua patente para que a coisa acontecesse. Por outro lado, a pessoa que estava no local, que estava recebendo as mensagens, fala: e aqui é um marinheiro de segunda classe, e eu estou dizendo para o senhor mudar, mas então ficou, do ponto de vista do capitão, né, um jogo de ego para ele. Porque quem era aquele marinheiro de segunda classe que ele manda, né, desviar e ele ali fica questionando? E à medida em que a gente vai ouvindo, né, o relato, lendo o relato, a gente descobre que era um farol. Então, esse marinheiro de segunda classe estava no farol, que é estático, né? Não tinha como mover. Na verdade, se tinha alguém que tinha que se mover, era o tal navio. Então, muitas vezes, a gente, sem muita informação, é o que me passou, sem muito conhecimento de causa, busca referências de situações vividas e coloca como se fosse uma mesma forma. Tá aqui, ó, eu pego aquela forma e coloco em cima, só que não adere, né? Aquela figura, ela não adere àquela imagem, àquela forma que existia. E aí você pode ter duas condutas, ficar brigando, querendo que encaixe, tem que encaixar, mas as formas são diferentes. Não, mas eu já vivi isso, ok, mas é uma nova situação. Então, é o momento em que a gente vai ter que tomar aquela atitude, que eu entendo que é o ahá, que nós comentamos no vídeo anterior. Então, você está aberto, me trouxe, aberto para abrir mão do que você está percebendo para ouvir o outro e compreender o porquê que ele está tendo aquela conduta ou fazendo aquela referência e que com base no que se ouvir para a situação, veja, não é o que é melhor para mim, para o meu navio, para o seu navio, mas para a situação em si. Isso me ajuda, Paty, a tomar decisões.
Não pensar o que é bom para mim ou o que é bom para você, Isso. mas o que é bom para a situação. E pode ser que para a situação é a sua ideia, não a Uhum. minha. Então, isso ajuda nessa mudança do paradigma. É o olhar, né? Não é só o que seria bom para mim ou você é aquela pessoa que faço sempre pelo outro, mas o que é bom para o momento, para a situação. E aí sim a gente consegue desviar os 20 e tal, os graus que era necessário para não colidir com o farol. Muito interessante isso, né? Esse E ter ego, vindo né, para que mim. faz um ego que faz diferença muito também no mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho, né? E aqui para mim ficou forte porque o marinheiro ele falou com muita tranquilidade. Tá bom que você é o capitão, mas eu sou um marinheiro de segunda classe, eu estou falando aqui. Então, assim, não é porque eu sou um marinheiro de segunda classe que eu não sei o que eu estou falando, que eu não possa, né, te orientar nesse momento, nessa situação. E então o ego do capitão aqui poderia ter causado um acidente, como você falou, não pensando na solução. Muitas vezes em empresas as pessoas ficam debatendo, né? Mas quem foi o culpado? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Querendo apontar o dedo, ao invés de ir atrás de solução, que é algo que a gente é um estilo de vida, né? Buscar soluções para situações ao invés de ficar apegado, na causa. E lembrei também tem um documentário na Netflix que fala da gravação da música We Are the World. Então, são muitos cantores famosos, mundialmente conhecidos, e aí na porta do estúdio colocaram uma placa: Deixe seu ego lá fora. Porque senão um ia querer aparecer mais do que o outro, e era um coral, todos teriam que cantar ali, dentro das suas possibilidades, dentro do seu alcance vocal, determinado trecho, e teriam uns que iam aparecer mais, outros iam aparecer menos, então, por que que estamos aqui? Né? Não é para fazer uma música, para arrecadar dinheiro, para ajudar a África, então deixe o seu ego lá fora. Lembrei dessa Nossa, que plaquinha agora. interessante. Porque é bem isso, né? O que nós viemos fazer? O objeto é isso. Nós viemos fazer uma música com uma intenção. Então, não é por você, não é para você fazer divulgação de si, mas nós Uhum. estamos juntos em prol de algo. Por isso, deixe o seu ego lá fora. Já estou avisando que no próximo treinamento que a gente realizar, na porta estará, deixe o seu ego para fora. Boa, muito bom. Ai, ai. Eu achei perfeito isso para trabalhar a questão de competências, né? Novos olhares. Tipo Realmente. assim, você está aqui para aprender. É. Nós não estamos negando o seu conhecimento. Então, sim, existem crenças, valores, nós já sabemos. Não estamos negando. Mas quando você passar por essa porta, se permita ouvir outras coisas. Então, deixe o seu ego lá de que sabe tudo, de que você já ouviu sobre isso. Eu achei Uhum. perfeito nesse conceito de um preparo para a mudança, que é o que ele está falando aqui embaixo, né? A mudança de paradigma experimentada pelo capitão e por nós ao lermos este relato, coloca a situação em um contexto totalmente diferente. Podemos ver uma realidade que é maior do que sua percepção limitada. Uma realidade tão difícil para nós compreendermos em nossa vida cotidiana, quanto para o capitão no meio do nevoeiro. Nossa, muito que a gente acabou de dizer. Uma Uhum. realidade que é maior do que a minha percepção limitada. Os princípios são como os faróis, constituem leis naturais que não podem ser rompidas. O diretor de cinema, Cecil B. DeMille, comentou os princípios expostos em seu filme monumental Os Dez Mandamentos. É impossível para nós quebrar a lei. No máximo, quebramos a nós mesmos contra a lei. E embora os indivíduos possam examinar suas próprias vidas e relacionamentos em termos de paradigmas ou de mapas resultantes de sua experiência e condicionamento, estes mapas não são território, são apenas a realidade subjetiva, ou seja, somente uma tentativa de descrição do território. Por quê? Se você vai desenhar o mapa a partir da sua percepção do caminho, eu quero chegar em tal lugar. Dependendo do meu objetivo, do que eu espero, eu vou ter detalhes a determinadas paisagens do meio do caminho, que é o que eu vou
desenhar no meu mapa. Então, se alguma informação que esteve lá não é algo da minha história ou que não tem a ver com o que eu desejo, talvez eu não vá colocar no mapa. Ah, mas esse mapa pode ser usado por outra pessoa. Ele pode ser um direcional, mas a pessoa tem que se sentir totalmente à vontade de adicionar nova informação no seu mapa, tirar informação que para ela não tinha sentido. Então, é bem claro aqui, né? Os princípios, eles são imutáveis, é como o farol. Os mapas têm uma visão mais subjetiva, a partir de percepções. A gente descreve o território. O mapa descreve o território. A realidade objetiva, ou o território em si, é composta por princípios, o farol, que governam o progresso e a felicidade dos seres humanos, leis naturais que se entrelaçam, formando o tecido social de todas as comunidades civilizadas da história, abrangendo as raízes de cada uma das instituições e famílias que sobreviveram e prosperaram. O grau de exatidão com que os nossos mapas mentais descrevem o território não altera a sua existência, de fato. A validade desses princípios ou leis naturais torna-se óbvia para aqueles que examinam em profundidade e refletem sobre os ciclos da história social. Aqui eu chamaria a atenção o que me faz entender um governo, o que me faz entender uma maneira de liderar de alguém, o que me faz compreender como uma empresa está constituída de determinada forma. É observar a sua história. Uhum. Muito provavelmente eu tenha até um entendimento diferente do que eu teria se eu desconhecesse a história. O caso do metrô. O fato de eu desconhecer a história do que estava acontecendo com aquelas crianças me fez ter uma percepção. O saber me fez ter outra percepção. Então eu pude até estender a mão sem julgar, mas apesar de que agora eu compreendo, pode ser um julgamento, mas de uma forma, entre aspas, mais positiva, mas eu compreender me fez ter uma atitude diferente sobre a situação das crianças dentro do metrô e o pai que não fazia nada, né? Não vai fazer Uhum. nada, não. Então, aqui mostra bem o que existe o grau objetivo, que seria a realidade, é o território em si, o farol, imutável, que está lá, ele não vai mudar os 20 graus, está lá, parado. Então, a validade desses princípios ou leis naturais torna-se óbvia para aqueles que examinam em profundidade e refletem sobre os ciclos da história social. Tais princípios vêm à tona de tempos em tempos, e o grau de harmonia e respeito que os membros de uma sociedade demonstram por eles levam essa sociedade para a estabilidade e a sobrevivência, ou então para a desintegração e destruição. Então, olha o poder da questão dos princípios, né? De como eles estão postos e o quanto você está conectado ou não a eles. Os princípios a que me refiro não são ideias esotéricas e misteriosas ou religiosas. Não existe um único princípio mencionado neste livro que seja exclusivo de qualquer fé ou religião específica, o que inclui a minha. Estes princípios estão presentes em todas as religiões importantes e duradouras, bem como nos sistemas éticos e filosofias sociais importantes. Eles são evidentes em si mesmos e podem ser facilmente adotados por qualquer indivíduo. É quase como se esses princípios ou leis naturais fizessem parte da condição humana, parte da consciência humana, parte do conhecimento humano. Ao que parece, eles existem dentro de todos os seres humanos, independente do condicionamento social e da lealdade a eles, apesar deles poderem ser obscurecidos por esses condicionamentos e pelo abandono. É verdade.
concordo plenamente. E Uhum. eu estou me referindo, por exemplo, ao princípio da imparcialidade, a partir do qual se desenvolveu toda a noção de justiça e equidade. As crianças pequenas parecem possuir um senso inato de imparcialidade, mesmo submetidas a situações de condicionamento divergente. Existem amplas diferenças na definição e no modo de conquistar imparcialidade, mas existe uma consciência quase universal do conceito. Outros exemplos incluem a integridade e a honestidade. Elas criam as bases da confiança, algo fundamental para o estabelecimento da cooperação e do crescimento pessoal e interpessoal a longo prazo. Um outro princípio é a dignidade humana. O conceito básico na Declaração de Independência dos Estados Unidos demonstra este valor ou princípio. Sustentamos que essas verdades são evidentes em si. Todos os homens foram criados iguais e dotados por seu Criador de determinados direitos inalienáveis, entre os quais se encontram a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Um outro princípio é o servir, ou a ideia de estar, ou a ideia, peraí, ou a ideia de dar uma contribuição. O outro ainda é o da qualidade ou excelência. Existe o princípio do potencial, a ideia de que temos a capacidade de evoluir e crescer, desenvolvendo um potencial cada vez maior, aprimorando nossos talentos. Aqui eu chamo a atenção, porque se tem algo que eu percebo tanto em mim quanto na Patrícia, que é a nossa parceira na Iluminare, dessa crença de que todo ser humano tem potencial de desenvolvimento. Algumas vezes ele foi adormecido por conta das crenças, dos paradigmas que a gente vai tomando contato ao longo da nossa vida. De frases que nós ouvimos, ah, você é um burro, você é incapaz, você não consegue. Então, vai formatando em nós, né, que a gente chama da ética da personalidade, uma expectativa do que socialmente é esperado por nós, porque foi dito que eu sou burra, que eu sou incapaz. Então, o que eu posso esperar que os outros pensem sobre mim que não seja isso? Só que à medida em que a gente entende que existe potencial inato em cada um, e que se você oferecer recursos, você oferecer ferramentas, essa pessoa pode trazer, sabe, emergir todo esse potencial, você sempre vai considerar que toda pessoa pode sim. Às vezes a gente não tem ferramenta, a gente não tem recursos, a gente sabe que é bom, mas a gente não sabe como fazer. Então, há necessidade, a partir do que a gente acredita, que a gente pode ser essa ferramenta, a gente pode ser esse recurso que vai trazer para pessoas conteúdo, conhecimento, informação, para que ela possa exercitar, praticar mesmo. Então, com base nessas ferramentas, se você aplicar, se você monitorar, você vai acompanhando o seu desenvolvimento e observando se você está indo para a direção que você deseja. Você se sente menos só, menos, vou brincar agora, né? Não tão burro quanto disseram que você era quando criança. Você fala, nossa, né? Não é só tão como falaram, porque você vai experimentando. Então, eu quis fazer essa parte, porque é algo que a gente acredita aqui na Iluminari, desse potencial que pode estar adormecido. E Quer que a falar gente alguma coisa, viu e vê Paty? bastante dentro do ambiente educacional, né? Quantas pessoas chegam desacreditadas, que ouviram a vida inteira, que elas não tinham potencial. A gente lidou bastante com mulheres em situação, né, que vieram de assédios, de abuso, de relacionamentos onde elas ouviam que elas não eram nada, que elas nunca seriam nada, que não adiantavam. E quando elas chegam num novo ambiente, num novo espaço, e tem alguém olhando por elas e olhando para elas, né, elas são vistas, e começam a ter ferramentas, como você falou, e pessoas que acreditam, não, você tem potencial, não importa a sua idade, não importa o seu gênero, sua raça,
Aqui você pode, tá todo mundo no mesmo barco, vamos juntos. E a gente vê o quanto que essas pessoas desabrocham. Sim, e você trouxe um fato muito importante, porque não basta mostrar. Falar, que foi aquilo que a gente conversou num dos vídeos. Você pode querer mudar seu comportamento e sua atitude. Não, você consegue. É, Não adianta somente isso, porque quando nós tivemos contatos com essas mulheres e a gente identificou sim o potencial que a gente acreditava, mostrou isso e ela pôde exercitar, ela colocou em prática e ela trazia depois para nós como foi, qual foi a experiência, o sentimento de ter colocado naquela semana aquele comportamento, aquela atitude, aquela informação nova em prática. E sim, quando ela trazia para nós o resultado, a gente fez muito isso com o desenvolvimento da liderança, Paty, lembra? sim, Quando ele verdade. trazia aquele resultado, dava um brilho, né? Ela vinha a pessoa com outro brilho. E quando a coisa também não acontecia como ela desejava, trocar experiências para ver como é que o outro estava fazendo. Então, isso mostra que não é só falar e querer mudar a atitude em si, mas é você fazer de fato Uhum, e poder ter alguém que possa acompanhar o que você está fazendo, até para ter uma troca, se a gente está seguindo, talvez colocou em prática o exercício, da exato. maneira como foi orientado, enfim, né? Uhum, Existe, então, bastante ligado ao potencial está o princípio do crescimento, o processo de desenvolvimento de talentos e exercício do potencial, com a decorrente necessidade dos princípios da paciência, da educação e encorajamento. Pronto, tudo que a gente falou agora nos exemplos tudo, que a exatamente. gente trouxe. É, Princípios não são práticas, isso é importante, não são práticas. Uma prática é uma atividade ou ação específica. Uma prática que funciona em determinada circunstância não funcionará necessariamente em outra, conforme pode ser atestado por pais que tentaram educar seu segundo filho exatamente como educaram o primeiro. Enquanto as práticas são específicas para situações, os princípios são verdades profundas, fundamentais, cuja aplicação é universal. Elas servem para indivíduos, casamentos, famílias, organizações públicas e privadas de todos os tipos. Quando estas verdades são interiorizadas como hábitos, elas conferem às pessoas a força para criar uma vasta gama de práticas capazes de lidar com as situações mais diversas. Os princípios não são valores. Uma quadrilha pode compartilhar alguns valores, mas eles estão violando um dos princípios fundamentais que citamos. Os princípios são o território, os valores são os mapas. Quando valorizamos os princípios corretos, temos a verdade, o conhecimento das coisas como elas são. Os princípios são guias para a conduta humana, cujo valor permanente foi comprovado. Eles são fundamentais, são indiscutíveis, pois em sua essência são claros. Uma maneira de compreender rapidamente a natureza evidente dos princípios é simplesmente refletir sobre a tentativa absurda de se tentar viver uma vida eficaz baseada em seus opostos. Duvido que alguém considere seriamente a parcialidade, a artimanha, a mesquinhez, a inutilidade, a mediocridade e a degeneração como fundamentos sólidos para a felicidade e sucesso duradouros. Apesar das pessoas poderem discutir sobre a maneira como estes princípios devam ser definidos, divulgados ou atingidos, parece haver uma consciência inata de que eles existem. Quanto mais nossos mapas ou paradigmas estão próximos a esses princípios ou leis naturais, mais precisos e funcionais eles serão. Mapas corretos causarão um impacto imenso em nossa eficácia pessoal e interpessoal, muito mais do que qualquer esforço despendido na mudança de atitudes ou comportamentos. Então, me traz aqui os princípios como pilares que vão dar-nos condição de tomar decisões mais assertivas,
de agir de uma maneira que nos leve a exatamente para o caminho desejado, como se eles fossem algo, o princípio, né? Ó, princípios, o princípio de todas as coisas. E é uma lei natural que, independente do seu credo, dos seus paradigmas, da sua cultura, eles existem. Podemos ter conceitos, em muitos casos, diferenciados sobre o mesmo princípio, mas ele é um fato que está presente em todas as culturas. Você queria falar alguma coisa, Paty, para a gente ir encerrando? Só complementando, né, que é uma coisa básica ali que está bem na etimologia da palavra, né? Princípio é o que vem antes. É o início. Então, modificar não, né? Viver de acordo com os princípios, que são leis naturais, vai trazer resultado muito maior do que qualquer esforço de só mudar uma atitude, só mudar um comportamento. Reforça aquilo que a gente discutiu no vídeo anterior, de que aí sim a gente traz mudanças eficazes, eficientes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E é importante a gente ressaltar, acho que um dos pontos altos assim que a gente precisa fixar é que princípios não são valores, né? O princípio é o território, o valor é o mapa que vai te levar até lá. Porém, esse mapa ele pode estar desatualizado, né? Ele pode estar errado, ele pode ser de uma outra época totalmente diferente, mas o mapa estar errado não significa que o território está errado. O território é imutável, é aquele que está ali, é a realidade. Então, eu acredito que esse é um dos principais pontos para a gente interiorizar e para a gente levar como aprendizado. E aqui temos diversos exemplos que ele traz, e depois ele vai falar um pouquinho de cada um nos próximos capítulos. Então, é bem interessante fixar sobre essas questões aqui, bastante conteúdo, né, nessas páginas. Então, Com leis certeza. naturais que não podem ser rompidas. E também, quando ele fala que é algo natural, a gente sabe quando a gente não está fazendo algo que tem a ver com princípio, né? Quando a gente não é justo, a gente pode não concordar. A gente pode falar, o princípio é esse, eu quero agir de determinada forma. Mas a gente sabe, desde criança, a criança, quando ela pega alguma coisa do coleguinha, quando ela pega um pedaço da sobremesa maior do que do irmão, ela sabe que ela não está sendo imparcial, né? Ela tem essa consciência, ela pode decidir agir assim, mas ela sabe que ela não está seguindo um princípio. Então, bastante conhecimento e um convite, mais uma vez, para reflexão. Até o nosso próximo vídeo. E que se tiver algum comentário, alguma dúvida, pode postar aqui para a gente nos comentários que a gente responde, porque, como a Regina falou no começo, esse daqui é um espaço justamente para a gente trocar experiências durante a leitura desse livro, né? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Esperamos te encontrar no próximo Café Literário com a Illuminati. Tchau, pessoal. Tá, pessoal?